Comigo aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos, do DEM ou do DEM, não sei. Boa noite. Do DEM, União Brasil, boa noite, Pedro. Uma satisfação mais uma vez estar com você e todo o seu público. E aí, já é União Brasil, o DEM vai sair do partido? Então, essa questão está sendo enfrentada pelo... Caiu o sinal, Pedro, da TV. É a TV que está pagando aqui. Essa questão está sendo enfrentada pelo Tribunal Superior Eleitoral hoje. Faço votos que a questão seja resolvida. E aí nós teremos um novo partido, forma-se um maior partido, pelo menos a princípio, no Congresso Nacional, mas a gente sabe que vai ter muitos, principalmente do PSL, que vão buscar os seus caminhos, talvez alguns do Democrata, e a nível de Guarulhos eu estou tranquilo, estou confortável onde eu estou, tenho convite de diversos partidos, uma meia dúzia de partidos, Pedro. Que bom. Com as falácias das mais imagináveis possíveis, mas a gente tem que agir com os pés no chão, com cuidado, com serenidade. É aquela reflexão íntima que você tem que ter e pensar em um horizonte longo e não tomar a decisão de forma assodada. Então eu vou ter aí, creio eu, um prazo de 30 dias para decidir com firmeza e aí até lá eu defino com calma. Há um rumor que o senhor estaria pensando em ser deputado estadual? Sim, eu sou pré-candidato a deputado estadual e vamos ver o que a gente pode ajudar a cidade um pouco mais do que eu já faço como vereador. Eu acho que eu ouvi o senhor hoje, estava com a Fran Correia, ou foi ontem? Eu estive com a Fran ontem à noite. Ontem à noite. Ontem à noite. Isso vislumbra uma dobradinha com o deputado federal Eli Correia? Ah, Pedro, sem dúvida, né? A gente caminha, eu caminho com o deputado Eli Correia na cidade desde 2016. E se tem uma coisa que eu carrego na minha trajetória primeiro, grupo e gratidão. Então, eu fui recepcionado no Democrata e desde quando estou lá, sempre fui bem tratado, a gente sempre teve uma boa sintonia. Lógico que internamente a gente tem algumas críticas construtivas que nós precisamos melhorar, avançar, mas, a meu ver, o deputado Eli Correia, falando de Democrata, ele representa bem, luta pela cidade, incessante aí buscando emenda a nível federal, que é o que o deputado tem que fazer, buscar recursos para as cidades. Então eu tenho que, nessa trajetória de 2022, né, nesse pleito eleitoral, vamos estar junto com o Eli Correia. Agora, o senhor que é advogado, eu gostaria que o senhor tentasse explicar, muita gente não entendeu, saiu recentemente uma decisão, um juiz aqui de Guarulhos, cancelando o decreto de extinção da Proguaru. Juridicamente significa o quê? Eu tenho para mim que essa decisão do juiz ele tinha que enfrentar, só que essa decisão foi um mandado de segurança que depende de outras decisões judiciais. Por exemplo, o referendo. O referendo já caiu por terra, porque o Tribunal Regional Eleitoral afastou essa possibilidade. Então, a decisão do juiz perdeu eficácia, não tem mais... Tardia. Tardia, é aquela decisão que ele tinha que enfrentar de qualquer forma. Talvez, se ele tivesse elementos do próprio Tribunal Regional Eleitoral, ele decidia como perda da sua eficácia. Tanto que não houve tanta repercussão na mídia sobre esse tema, porque a Proguaru já se foi, né, Pedro? Agora eu acho que a gente precisa cobrar e fiscalizar o governo nessas novas contratações, e não só nas contratações, mas na execução do contrato, no cumprimento das ações, se de fato aquela escola que foi alocada lá 5, 6 funcionários, se de fato tem 5 ou 6 funcionários, ou se só tem 1 ou 2, eu acho que nós precisamos, a partir de agora, fiscalizar e espera-se que nós tenhamos uma qualidade no serviço público por parte do que era da Proguaru. Eu recebi hoje uma reclamação do Labras. Diz que uma escola que recebia 4 funcionários da Proguaru para a limpeza recebeu 2. E os 2 estavam sem equipamentos, sem material. Eu tenho recebido queixa dessa natureza também. Agora, vereador, o deputado federal Alencar tem razão numa coisa, né? Essa discussão sobre Proguaru foi desde dezembro de 2020. A prefeitura levou 1 ano para extinguir a Proguaru e agora faz contratação emergencial? Isso é um absurdo, né, Pedro? Eu acho que não justifica, é uma característica do governo Guti de querer trabalhar com contrato emergencial. A gente sabe que essa contratação de forma urgente, ela não é republicana, ela não é algo assim, coerente por conta do interesse público, acaba sendo mais caro. Se você vai comprar essa xícara aqui
em uma licitação, você tem condição de dar oportunidade a diversos interessados de ofertar o menor preço. Agora, quando você vai fazer uma contratação emergencial, Pedro, foi igual quando aconteceu lá na questão das máscaras, quando a prefeitura simplesmente escolheu 3 lá, e uma das quais lá deu o menor preço, que foi R$ 6,20 cada máscara, e a gente sabe o que aconteceu. Então, de tal forma que isso que está acontecendo em Guarulhos, por exemplo, contrato emergencial para poda de árvore. Nós temos a Secretaria do Meio Ambiente. Eu não consigo entender essa lógica, porque a Proguaru, a gente sabe que no tempo recente ela não fazia poda de árvore de forma regular. Não. Esse papel é da Secretaria do Meio Ambiente. Agora, fazer um contrato emergencial, qualquer magistrado que receber uma ação judicial dessa natureza, eu não tenho a menor dúvida que a tendência de mandar suspender esta contratação é muito grande. Da mesma forma, Pedro, tapa-vala, tapa-buraco. Você falou muito bem. Ao longo deste ano, de dezembro de 2020 até final de 2021, o governo teve um ano, Pedro, para planejar. Muito bem falado, o próprio deputado Alencar se manifestou, mas me parece que a característica do atual governo, o que é? Empurrar, deixar as coisas avolumar e depois me parece que aponta uma dificuldade para criar uma facilidade. Isso é muito ruim, porque quem está administrando a cidade foi vereador nesta cidade e foi muito de cobrar de quem administrava anteriormente. E hoje está com atitude muito pior no que diz respeito a contrato emergencial. Para quem está nos ouvindo, nós não estamos falando só de contratação relativamente à substituição da Proguaru. Nós tivemos a questão do lixo, que o mandato do prefeito Guti aí ficou 4, 5 anos com contrato emergencial com relação à coleta de lixo da cidade. E quando se define a licitação, a questão é judicializada, porque, segundo o que consta, houve lá uma questão técnica que não justificava a empresa que ganhou a licitação. Na verdade, não era para ter ganho, a questão está sob júdice, né? Aliás, eu recebi um dossiê, vereador, não sei, eu vou encaminhar para o senhor. Sim. A pessoa que assinou esse contrato emergencial do lixo aqui em Guarulhos com a prefeitura tem um histórico lá no Nordeste. Eu vou mandar esse dossiê para o senhor. Como sempre, né, Pedro? Tem um histórico lá no Nordeste, eu não quero nem saber. E o aterro, hein? Como é que ficou aquela história do aterro, vereador? O aterro... Esqueceram. Caiu no esquecimento. Ninguém fala mais do aterro, né? Não. Estão pagando. Infelizmente, né, Pedro? Infelizmente, tudo isso encarece o dia a dia da cidade. Vereador, estão perguntando aqui dos ovos de Páscoa. Sua opinião aí sobre a Secretaria da Educação gastar dinheiro com ovo de Páscoa. Pedro, eu acho que a Secretaria da Educação ela tem outras prioridades. Nós, pais, meus filhos, graças a Deus, estudam em escolas particulares. O que a gente espera do poder público é qualidade na educação, é qualificação dos professores, segurança para os nossos filhos que ficam, em certo momento, à guarda com o poder da educação e não simplesmente a Secretaria desviar sua finalidade com compra de ovo de Páscoa. Nós temos equipamentos públicos de educação da cidade que está necessitando de reforma, de manutenção, prédios que foram deixados ainda pela gestão anterior do prefeito Almeida. Então, acho que a Secretaria peca e peca mal na aquisição de ovos de Páscoa de forma, a meu ver, não se justifica utilizar esse recurso da educação. Eu acho assim. Requisitei o processo, inclusive amanhã cedo vou buscá-lo e eu vou analisar o que a gente pode fazer. Não tem segredo aqui, Pedro. E aquilo que a gente acha que não é coerente, nós vamos questionar, porque nós não podemos aceitar a utilização do recurso público de forma errada. Tanto essa questão como as questões das contratações emergenciais, que é muito absurdo. E o que eu tenho observado, Pedro, nesse segundo governo do prefeito Guti, me parece que a coisa está caminhando de uma forma bastante irresponsável, que nós estamos verificando várias contratações que me parece que lá no primeiro mandato era mais comedido. Agora não, parece que abriu a porteira e estão fazendo tudo que pode e o que não pode. Como diziam antigamente, fazendo xixi do trampolim. Exatamente. Exatamente. Não cabe um mandado de segurança, vereador? Qual questão dos ovos de Páscoa? Cabe. Eu acho que cabe tanto um mandado de segurança, a depender dos fundamentos, como cabe também uma ação popular, se eventualmente a contratação se aperfeiçoar.
Acho que abre um mandado de segurança agora para impedir o processo Exato. ou uma ação popular depois para responsabilizar, né? Exatamente, esse é o caminho, perfeitamente. Tá certo. Sessão quinta-feira, né, vereador? Sessão quinta-feira, Pedro, e nós temos lá quase 200 itens, 40 e poucos projetos de lei e 140 requerimentos aproximadamente, que são questionamentos, dúvidas, problemas da cidade que a gente cobra e dá os devidos encaminhamentos e muitas das vezes alertar o governo nas providências e melhorias que deve ser feito. Eu já vou antecipar uma polêmica que vai haver quinta-feira na sessão, se o senhor me permite. Sim, Pedro. O projeto de autoria do vereador Tiziano Americano, que só permitiria a reeleição de presidente a partir de 2025, não está mais na pauta. Estava na semana passada, não está quinta-feira agora. Com certeza, o vereador Tiziano Americano vai se queixar muito, né? Como é uma sessão extraordinária, não tem essa necessidade do projeto obrigatoriamente estar na pauta. Então, é a critério da direção da casa de escolher quais os itens que vão para a pauta. Por exemplo, eu tenho projeto de lei que o prefeito vetou e isso já faz algum tempo e ainda não foi incluído na pauta por conta de que não é obrigado, então fica a critério da administração. Da mesma forma, essa propositura que você se refere do Tiziano. Então, eu não vejo nenhuma normalidade nessa situação. Vai ser uma discussão política, né? Sim. Nós temos uma disputa política entre o atual presidente da Câmara, Martelo, e o vereador Tiziano Americano pela futura presidência da Câmara, né? E que é legítimo. Eu acho que ali os 34 tem que ser legitimado para disputar. Se tiver condição e tiver voto, ganha e dirige pelos próximos 2 anos. Se o senhor tiver acesso amanhã ao processo dos ovos de Páscoa, eu gostaria de ser informado, por gentileza. Sem dúvida. Amanhã eu te dou a posição. Obrigado. 18 horas, até uma próxima, vereador. Até, Pedro. Muito obrigado.